Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Um programa dedicado à cultura e às artes, produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Handpan é a designação de um instrumento musical do tipo idiofone, onde o som é produzido pela vibração do próprio corpo e é constituído por duas meias conchas de metal. Sebastião Medeiros é aluno da licenciatura em Estudos Musicais Aplicados da ESEC e começou a tocar este instrumento de forma intuitiva e autodidata. Já tem algumas composições próprias que partilhou connosco num dos locais mais emblemáticos da cidade, o Mosteiro de Santa Clara a Nova, espaço que acolhe a Bienal de Coimbra, ano zero.
Action. Humildade e Senhoria é o título da exposição que assinala o centenário de Pingo Diniz. Fomos à Galeria Pingo Diniz, que fica na Casa Municipal da Cultura, conhecer esta exposição retrospectiva do artista e falar com alguns amigos do pintor que marcou a cidade pelo seu trabalho e mestria. Eu acho que quem observa um quadro do Pingo Diniz não consegue deixar de gostar e de apreciar a qualidade do artista e a força da sua pintura. Nunca lidei diretamente com o Pingo Diniz, exceto nas exposições, circunstancialmente, mas de facto tornei-me um admirador da sua obra e por isso adquiri 2 quadros em 2 momentos distintos. Porque, enfim, como é reconhecido, é de facto um artista ímpar. Não é por acaso que a Câmara entendeu dar o nome de Pingo Diniz a esta galeria em que nos encontramos. Um artista da cidade, é um homem que sempre dedicou a sua vida à cidade, mesmo estando fora da cidade. Resolvemos organizar uma mostra do centenário e a mostra está dividida, pensámos, desde o início, sensivelmente do início da obra do Pingo Diniz até praticamente à hora em que ele faleceu. Ele faleceu em 2007 e nós temos obras de 52 a 2007. A reunião destas obras, de facto, é maravilhosa e é uma oportunidade fantástica da cidade revisitar a obra do Pingo Diniz. Ela é, digamos assim, uma viagem pelo tempo, pelos diferentes estilos. Ele tocou o neorrealismo inicialmente, depois deu saltos muito significativos pelo abstracionismo nos anos 60 e pelo geometrismo e o cubismo na década de 70. Aqui encontramos algumas obras desses períodos, mas encontramos principalmente alguns temas, alguns topoi, como se diz, da sua obra, nomeadamente o tema da mulher, o tema do corpo, o tema da música, o amor, a ternura, o beijo e também os astros. Como veem, estes temas associados à obra de Pingo Diniz dão-nos, digamos assim, a paleta da sensibilidade do artista. Ao ter escolhido a mulher como um dos seus topoi, foi um vanguardista, um pioneiro, um aliado daquilo que se chamamos hoje as causas de género, as causas da igualdade, da equidade. O artista Pingo Diniz conheci-o na minha primeira exposição de pintura em Coimbra, 1979, 79-80. Está ali aquela imagem do casario. Foi as pinturas que mais me marcaram em toda a vida. E quando cheguei aqui, a primeira vez eu olhei para aquela tela, arrepiei-me, porque de facto toda a minha pintura passou por ali. E quando se fala no neorrealismo do Pingo Diniz ou no abstracionismo, ali esse abstracionismo tem uma componente lírica, uma componente emocional, que não é só ruptura, enquanto aqui nós estamos, há um cubismo, há uma ruptura com as formas, etc., mas há ali uma componente que equilibra com a figura da mulher. E ali há uma desconstrução total da imagem,
mas por trás está a emoção das cores, dos planos, e que me seduziram sempre muito e que me marcaram completamente. Portanto, às vezes, um apontamentozinho, uma obra, às vezes um momento, uma conversa, leva-nos para a vida inteira. Regressamos ao Centro de Arte Contemporânea de Coimbra para visitar a terceira e última exposição inaugural do ciclo De que é feita uma coleção. Esta terceira mostra dedica-se ao tema tensão e narratividade. José Maçãs de Carvalho, um dos curadores desta coleção, faz-nos uma visita guiada pelas obras e artistas em diálogo. Esta exposição pode ser visitada até ao dia 30 de janeiro no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra. Esta é a terceira exposição deste ciclo, não é? Que foi iniciado o ano passado com curadoria minha e de David Santos, o curador da coleção de arte contemporânea do Estado. O principal objetivo deste ciclo é mostrar algumas das obras mais importantes que estão em depósito aqui no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra e que pertencem à coleção do Estado, não é? Cerca de 200 obras. E, portanto, esta terceira exposição é uma espécie de terceira unidade orgânica, não é? Neste caso, em torno da imagem e da palavra, ou da tensão que existem obras que incluem a linguagem ou a escrita, a intenção com uma ideia de narrativa. Não é? São obras que, de alguma maneira, não têm uma relação pacífica com a história da arte, não é? Porque muitas delas não são pintura pura, não são fotografia pura, não é? E, portanto, a presença da escrita em potência, como por exemplo na obra, numa pintura de Emerenciano, não é? Gesto originário, não é? Que pode dar ou não lugar a uma escrita semantizada, não é? Por exemplo, ou a presença da palavra numa fotografia de João Tabarra. É uma espécie de imagem pós-apocalíptica, por exemplo, até numa pintura de Gerard Burmester, que é uma pintura muitíssimo clássica, do ponto, mesmo até romântica, do ponto de vista da história da arte e da pintura, e que de uma forma disruptiva é colocado um tecido com uma frase retirada de uma obra de Brecht, por exemplo, não é? Essa tensão é muito visível, por exemplo, nesta obra, não é? Queremos ver a pintura, queremos ver, digamos, o gesto pictórico. Narratividade, que é esta característica funcional para a própria narrativa, não é? Como caminho para a própria narrativa, não é? E, portanto, podemos ter obras que têm uma relação nítida com os gestos performativos, como, por exemplo, um políptico da Helena Almeida, não é? Uma série de gestos, não é? No sentido de resolver aquilo que tem pela frente, não é? Que normalmente é sempre também uma tensão entre o gesto criativo e a pintura, o suporte, não é? Ou, por exemplo, um diálogo em potência numa pequena e extraordinária pintura de Álvaro Lapa, não é? Corpos em ação ou partes de corpos, não é? Como, por exemplo, as mãos, duas mãos que se abraçam de Pedro Gomes, ou esta fotografia que dá início à exposição da Shirin Neshat, esta artista iraniana-americana. É uma imagem muito tensa, ela mesma, são umas mãos e uma bala, ou duas balas, na qual, na própria pele da imagem, ela inscreve ou escreve um excerto de um poema de um poeta iraniano. E essa escrita é uma escrita pictórica, não é? E talvez seja o único momento em que a tensão entre palavra e imagem é resolvida
nós conseguimos ver aquela escrita pictórica como imagem, não é? Ao contrário de todas as outras intervenções em que temos uma escrita alfabética, quer seja em português, quer seja em inglês ou quer seja em francês, e, portanto, nesse momento nós nunca conseguimos resolver a tensão, porque nunca conseguimos ler e ver ao mesmo tempo, não é? Que a linguagem e a imagem formam-se em hemisférios diferentes. A obra da Shirin Neshat é uma síntese, é uma possibilidade de síntese para nós ocidentais, digamos para nós, ou para aqueles que não dominam a escrita persa. A terceira sala é sempre a sala que faz uma síntese de todo o tema e de toda a exposição, não é? Como, por exemplo, a obra, este díptico que temos aqui do Matt Mullican, não é? Parece uma linguagem, mas simultaneamente também se aproxima de uma escrita geométrica, não é? Ou, por exemplo, esta pintura de Vítor Pires Vieira, não é? De alguma maneira esta palavra interrompe, outra vez, como muitas outras obras, interrompe uma leitura imediata e uma leitura puramente pictórica, não é? E remete-nos para um lugar, noutro país, noutro sítio. Destacaria também outra obra neste terceiro piso, que já é um repetente nestas 3 exposições, que é a pintura de João Vieira. Descobrimos também uma escrita em potência que nós não reconhecemos imediatamente, ou teremos muita dificuldade em encontrar significado para ela, não é? Que é como se a escrita andasse a voar ou a divagar dentro daqueles sólidos geométricos que a obra tem. O grande desafio curatorial é sermos fiéis ao subtema, não é? Mas, pontualmente, dar-nos ao direito e até ao dever de podermos fugir e podemos ter uma leitura menos estrita do conceito curatorial, não é? Porque cada espectador vai projetar nas obras as suas próprias narrativas interiores, não é? E, portanto, aí, digamos, não será tão óbvio, não é? No fim destas 3 primeiras exposições, e que coincidem com um ano e tal de vida do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, a coleção ex-BPN, e portanto pertence agora ao Estado português, era uma coleção relativamente muito pouco conhecida, não é? Portanto, do ponto de positivo, estas 3 curadorias têm de mostrar ao país, à cidade, mas também ao país, aquilo que estava por ver, digamos, não eram obras que já não eram mostradas há muito tempo. Também há que referir, do ponto de vista do público, tem sido um tremendo sucesso. Na verdade, já há muito que havia este desejo de haver um centro de arte contemporânea em Coimbra, não é? Que de alguma maneira pudesse fazer também aquilo a que eu costumo chamar, ou pudesse aumentar este polígono cultural da cidade no campo das artes visuais, não é? Que é, obviamente, construído com outras instituições que têm uma longa tradição de prática e de mostra de arte contemporânea em Portugal. E despedimos-nos ao som do característico instrumento handpan com mais uma composição de Sebastião Medeiros, aluno da Licenciatura em Estudos Musicais Aplicados da ESEC. Obrigada pela vossa companhia, marcamos encontro já na próxima edição. E até lá, podem seguir o nosso trabalho online através do Facebook e Instagram da ESEC TV.